Olá, boa tarde pessoal. Domingão aqui, 14 de setembro, né? Trabalhando num plantão aqui, plantão nosso, na nossa reta final de uma entrega. E aí, meu horarinho de almoço, aproveitar para gravar um videozinho, falar um pouquinho. Como que eu posso nomear esse vídeo? A morte lenta da democracia, regada pelos nossos democratas esquerdistas de plantão, né? Depois de acontecimentos que aconteceram essa semana, nos últimos 3, 4 dias aí, um julgamento juridicamente fajuto de pessoas. Há algum tempo atrás teve um julgamento muito parecido que o tornou o candidato da direita inelegível, feita por pessoas que nós esperávamos qual era o resultado e seria muito estranho se fosse diferente. E agora, da mesma forma, um julgamento tratando de golpe de Estado por pessoas bem parecidas, um inimigo declarado do acusado, um partidário declarado do ladrão e um advogado, né, da família da pessoa que hoje está aí no poder, que se tornou ministro da Justiça, ministro do STJ, do STF, né, desculpa. Enfim, tudo que podia ser burlado não precisa ser. Me estranha as pessoas inteligentes, algumas pessoas que eu considerava inteligentes, comemorarem esse tipo de coisa, mas enfim, uma facada na democracia, né? As pessoas hoje não podem falar. E um outro acontecimento muito mais sério, claro, o caso do Bolsonaro foi apenas um julgamento, pessoal. Ele foi condenado à prisão, não sei se vai ser preso ou não, existem outras instâncias ainda que vão, outras etapas que ainda vão acontecer, mas teve uma condenação perpétua, né? Que aconteceu logo após, acho que no mesmo dia ou um dia depois do tiro dado no Charlie Kirk, um ativista americano de direita. Segundo as notícias dessa rede que transmite as notícias no Brasil, um extremista, né? Um extremista foi baleado quando fazia um evento numa faculdade. O extremista é o cara que falava, o cara que atirou é apenas um revoltado com a situação. Eu vi uma reportagem ontem de uma pergunta que foi feita para um jornalista ou um entrevistado a respeito do que ele achava desse caso, né? E ele foi bem legal a resposta dele. Vocês da imprensa que alimentam esse tipo de gente, a esquerda mata. Essas pessoas que se dizem de esquerda, não vamos generalizar, essas pessoas que se dizem de esquerda com essa ideologia podre, elas matam. E quem alimenta isso são essas pessoas que estão na nossa imprensa hoje e usam a palavra nazista, fascista, de qualquer forma, e vão alimentar. Da mesma forma que se forma terroristas, né? Fazendo uma lavagem cerebral e a pessoa chegou ao ponto de matar uma outra pessoa pelo simples fato de opinião. E ele foi muito pontual quando disse: vocês são os culpados e estão com o dedo no gatilho junto com essas pessoas. Complicado, né? É ruim até de achar às vezes as palavras para conseguir criar uma linha de raciocínio do o que pode estar acontecendo hoje. Mas vamos falar lá do julgamento um pouquinho, da surra jurídica do Fux. Foi uma surra jurídica, tá?
Eu tive cuidado de ver toda a explanação dele. As pessoas que querem ir lá vão ver, vão dizer que eu estou defendendo um lado. Eu estou defendendo um lado, é claro, eu estou do lado de um lado, mas foi uma surra jurídica contra um monte de teses dessas pessoas que se dizem juízes, né, estudados, que estudaram a matéria, desde a denúncia da PGR até as teses defendidas por 2 dos 5 juízes que se embasaram uma acusação em cima de dilações. Os outros 2 não falaram coisa com coisa, só falaram merda e se embasaram em algumas dubiedades da nossa justiça, que infelizmente tem. E mais 2 trabalharam em cima, condenaram uma pessoa em cima de teses. E aí fica muito complicado tentar discutir com essas pessoas, mas o tempo, é claro, vai colocar tudo no seu lugar. O sistema perdeu a vergonha, né? O sistema ele é declaradamente hoje, ideologicamente, dessa esquerda podre. Não vamos confundir quando eu falo direita e esquerda, gente, porque eu acho que a direita e a esquerda, os dois lados, né? Como tem o positivo e o negativo, fase neutro, vocês podem direita e esquerda, precisa ter duas forças. Quando a unanimidade se ela for unânime sempre, ela é burra, tá? Então é necessário que hajam duas forças, contanto que elas saibam dialogar, contanto que elas não roubem, contanto que elas não faltem com a ética, contanto que elas não burlem o sistema. Sempre é bom ter uma oposição, que toda unanimidade ela é burra. Isso é uma regra da humanidade, né? No campo das ideias, as divergências é o que faz com que as pessoas tenham novas e boas ideias, ou ideias ruins que podem ser transformadas. Ok, pessoal? Então, que pena que nós chegamos a esse ponto, né? Eu vi algumas pessoas comemorando a condenação. Vamos falar da condenação um pouco. Eu só quero lembrar vocês que vocês votaram num bandido, tá? Ah, mas a gente não gostava de quem era presidente. Tá bom, vocês tinham uma terceira via. Nós tínhamos no período de eleição Bolsonaro, Lula e o Ciro, como a terceira via seria o Ciro. Por que vocês não votaram nele? Se vocês são tão coerentes e inteligentes assim. Comparar esses dois sistemas de governo ou é falta de caráter ou é burrice, né? Não dá para comparar. Você pode não gostar da pessoa que lá estava. Você pode achar desnecessárias, deselegantes as piadas que eram feitas, quando tinham piadas ou quando as pessoas falavam simplesmente a verdade. Mas não tem o direito de condenar um país, de colocar o país na mão, de novo, de um malfeitor declarado, que esteve no poder por 20 anos e que há uma semana atrás estava comemorando a miséria das pessoas, levantando um bujão de gás para cima, fazendo com que as pessoas se apoiem no assistencialismo. Vocês não podem fazer isso. Isso não é coerente. Isso não é inteligente. E são duas vias que vocês precisam escolher qual delas vocês querem pegar. A via do mau caráter ou a via dos desinformados, dos burros, dos que não conseguem formar uma frase coerente para explicar o motivo pelo qual vocês não poderiam resistir mais 4 anos com uma pessoa que talvez não estivesse tão preparada para falar, mas que tecnicamente era muito boa, e trazer de volta uma pessoa que burlou toda e qualquer ordem ética e moral do país. Beleza, pessoal? Horário de almoço acabando. Vou ficar por aqui que eu acho que eu já falei demais, né?